Zacarias, capítulo 1. No 8º mês do 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Eterno veio a Zacarias, ben Beriá, neto de Ido, profeta, dizendo: O Eterno se zangou muito com vossos pais. Fala-lhes, pois, assim disse o Eterno dos Exércitos: Retornai a mim, diz o Eterno dos Exércitos, e eu voltarei a vós. Falou o Eterno dos Exércitos: Não sejais como vossos pais, que foram admoestados pelos profetas anteriores que lhes proclamavam, dizendo: Assim diz o Eterno dos Exércitos: Retornai de vossos maus caminhos e de vossas más ações, mas não lhes deram ouvidos nem me atenderam, diz o Eterno. Vossos pais, onde estão agora? E os profetas, acaso viverão para sempre? Entretanto, minhas palavras e meus estatutos, que ordenei através de meus servos profetas, porventura não atingiram vossos pais? Pois eles se arrependeram e disseram: Em verdade, o Eterno dos Exércitos se propôs a agir para conosco em conformidade com os caminhos que escolhemos e as ações que praticamos, e assim fez. No 24º dia do 11º mês, o mês de Shevat, no 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Eterno veio a Zacarias, ben Berequiahu, neto de Ido, o profeta, dizendo: Numa visão noturna, enxerguei um homem que cavalgava um cavalo vermelho, que se deteve junto a uma moita de murta, que brotava de um lago. Atrás dele havia cavalos vermelhos, pretos e brancos. Então eu disse: Quem são estes, ó meu Senhor? E o anjo que falava comigo respondeu-me: Mostrar-te-ei o que são. E o homem que estava entre as murtas falou: Estes são os que o Eterno enviou para percorrer a terra. Eles retrucaram então ao anjo do Eterno que estava entre as murtas: Temos corrido a terra, e eis que toda a terra está tranquila e em repouso. Então o anjo do Eterno respondeu e disse: Ó Eterno dos Exércitos, até quando continuará sem te compadecer de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estiver irado durante 70 anos? Respondeu o Eterno ao anjo, que me falava com notícias alvissareiras e palavras consoladoras. Disse-me então o anjo que falava comigo: Anuncia e diz: Assim diz o Eterno dos Exércitos: É grande o meu zelo por Jerusalém e por Sião. Desgostam-me profundamente as nações complacentes que, ante manifestada a minha incipiente ira, aumentaram sua iniquidade. Portanto, assim disse o Eterno, pleno de compaixão: Retornarei a Jerusalém, onde minha casa será reconstruída, diz o Eterno dos Exércitos. E sobre a cidade se estenderá uma linha de pedreiro. Proclama novamente, dizendo: Assim diz o Eterno dos Exércitos: Minhas cidades voltarão a transbordar de prosperidade, e o Eterno tornará a consolar Sião. Jerusalém será novamente sua escolhida. Levantarei meus olhos e avistarei 4 chifres. Perguntei então ao anjo que falava comigo: Que é isto? E ele me respondeu: Estes são os chifres que dispensaram Judá, Israel e Jerusalém. E o Eterno me mostrou o 4º artesão. Perguntei então: O que eles estão a fazer? E me respondeu dizendo: Estes são os chifres que dispersaram Judá, humilhando a todos, de modo que ninguém podia permanecer de cabeça erguida. Vieram estes para aterrorizá-los e derrubar os chifres das nações que se levantaram contra a terra de Judá para dispersá-la. Levantei meus olhos e avistei um homem com uma linha de medir na mão. Perguntei-lhe: Onde vais? E ele me respondeu: Medi Jerusalém, para ver qual é a sua largura e qual o seu comprimento. Adiantou-se o anjo que falava comigo, e outro veio ao seu encontro, dizendo: Apressa-te e fala a este jovem: Jerusalém, mesmo sem muros, será habitada por uma multidão de homens e de animais que a preencherão. Porque eu mesmo, diz o Eterno, serei para Jerusalém como uma muralha de fogo a seu redor, e em seu meio resplenderá minha glória. Ó, fugi da terra do norte, diz o Eterno. Ó vós que fostes por mim dispersados aos 4 ventos do céu, diz o Eterno. Escapa, ó Sião,
tu que moras entre as filhas da Babilônia, porque assim diz o Eterno dos Exércitos, que me enviou numa missão de glória às nações que vos despojaram, pois aqueles que vos atingir estará atingindo a pupila de seus olhos. Estenderei contra eles minha mão e tornar-se-ão despojo para os que antes os serviram. E assim sabereis que o Eterno dos Exércitos me enviou. Canta e regozija-te, ó filha de Sião, porque eis que virei para morar em teu meio, diz o Eterno. Naquele dia, muitas nações no meio de ti, muitas nações se unirão ao Eterno. Todas elas constituirão meu povo e habitarei no meio de ti, e saberás que o Eterno dos Exércitos me enviou a ti. O Eterno tornará Judá sua herança e sua parte na terra santa. Jerusalém será novamente sua escolhida. Que silencie toda a carne, as nações iníquas, que o Eterno, ante o Eterno, porque ele já se ergue e sai da sua santa morada para se dirigir a Judá. Capítulo 3. Então ele me mostrou o sumo sacerdote Josué, que estava de pé ante o anjo do Eterno, e o Satã postava-se à sua direita para acusá-lo. E o anjo do Eterno disse a Satã: que o Eterno te repreenda, ó Satã. Sim, que aquele que escolheu Jerusalém te repreenda. Não percebes que este homem é como uma brasa retirada do fogo? E Josué estava ante o anjo vestido roupas imundas, e este ordenou aos que estavam à sua volta: tirai-lhe estas roupas imundas, e disse-lhe: vê, removi de ti a iniquidade, e te vestirei de gala. E disse mais: ponde uma formosa mitra sobre sua cabeça. E puseram-lhe, pois, uma formosa mitra sobre a sua cabeça, e vestiram-no como roupas impolutas. E o anjo do Eterno permaneceu ao seu lado. Preveniu o anjo do Eterno a Josué, dizendo: assim diz o Eterno dos Exércitos: se andares no meu caminho e cumprires meu mandamento, praticarei justiça em minha casa e guardares os meus pátios, darei a ti livre acesso entre os anjos que estão à nossa volta. Escuta, pois, ó Josué, o sumo sacerdote, tu e teus colegas que se sentam junto a ti, porque são homens merecedores de presenciarem um sinal. Eis que lhes trarei meu povo, meu servo, o rebento de Davi, Zerubabel, pois eis que a pedra que pus diante de Josué, esta pedra tem 7 facetas. Serão gravadas para mim, diz o Eterno dos Exércitos. Farei de súbito desaparecer a iniquidade desta terra. Neste dia, diz o Eterno dos Exércitos, chamará cada homem seu próximo, para com ele abrigar-se à sombra das videiras e das figueiras. Voltou o anjo que falava comigo e me despertou, como se desperta alguém de seu sono, e perguntou-me: que vês? E eu respondi: eis que vejo um candelabro todo de ouro, tendo em cima uma grande taça, e em seus braços 7 lâmpadas, e há 7 tubos que alimentam com o óleo que está na taça as lâmpadas. Junto ao candelabro há 2 oliveiras, uma à direita e outra à esquerda. E perguntei ao anjo que falava comigo: o que são essas coisas, meu senhor? E o anjo retrucou-me: não sabes o que são? Lhes respondi: não, meu senhor. Ele então me respondeu dizendo: esta é a palavra do Eterno a Zerubabel. A construção do templo será não pelo poder nem pela força, mas pelo meu espírito, diz o Eterno dos Exércitos. Quem és tu, ó grande montanha? Perante Zerubabel te transformará em planície, e ele retirará do cume a pedra angular para a fundação do templo, saudando-a com exclamações graciosas, como esta pedra é graciosa. E a palavra do Eterno veio a mim, dizendo: as mãos de Zerubabel construíram as fundações desta casa, também por suas mãos ele será completado. E então sabereis que o Eterno dos Exércitos me enviou a vós. Quem tem desprezado como mínima as coisas deste dia, ainda verão com alegria a plumada na mão de Zerubabel, construindo 7 vezes mais sobre os olhos do Eterno, que perscrutavam toda a terra. E alcei minha voz e disse:
O que representam estas duas oliveiras, à direita e à esquerda do candelabro? E mais uma vez alcei minha voz e perguntei-lhe: o que são estes 2 ramos de oliveira que estão ao lado dos 2 tubos de ouro que vertem seu azeite dourado? E ele me respondeu dizendo: não sabes tu o que são? E lhes disse: não, meu senhor. Disse-me então: são os 2 ungidos que estão junto ao Eterno de toda a terra. Capítulo 5. Levantei outra vez os meus olhos e vi um rolo de pergaminho que flutuava no ar. Ele me perguntou: que vês? E lhes respondi: vejo um pergaminho que flutua no ar, tem 20 cúbitos de comprimento por 10 de largura. Então me disse: esta é a praga que será aplicada em toda a face da terra, porque quem roubará será afastado por um lado com um rolo que flutua, e quem jurar em falso será afastado para o outro lado. Eu faço flutuar, diz o Eterno dos Exércitos. E a praga penetrou na casa do ladrão e na casa daquele que jurar em falso por meu nome. Ela permanecerá em sua residência e a consumirá por inteiro com seu madeiramento e sua alvenaria. O anjo que falava comigo aproximou-se de novo e disse: levanta agora teus olhos e vê o que está emergindo. Perguntei-lhe: o que é? E ele respondeu: isto é um efa, medida que está emergindo. E acrescentou: esta é punição pela iniquidade em toda a terra. E levantou-se uma peça redonda de chumbo, e havia uma mulher no meio do efa. E ele explicou: esta é a perversidade. E ele lançou no meio do efa, e lançou a peça de chumbo sobre sua boca. E levantei meus olhos e vi, agora, 2 mulheres se aproximando, com o vento sob suas asas, porque tinham asas como as de uma cegonha, e estenderam o efa entre a terra e o céu. Perguntei então ao anjo: para onde levam este efa? E ele me respondeu: para construir-lhe uma casa na terra de Siná. E quando ela ficar pronta, ali será posta, pois será seu lugar. Capítulo 6. Voltei a levantar meus olhos e percebi que se aproximavam 4 carruagens saídas dentre 2 montanhas, sendo que estas eram montanhas de cobre. A primeira carruagem era puxada por cavalos vermelhos, a segunda por cavalos negros, a terceira por cavalos brancos e a quarta por cavalos malhados. Perguntei então ao anjo que falava comigo: o que são estas carruagens, meu senhor? E ele me respondeu: estas carruagens se encaminham aos 4 ventos do céu, após se apresentarem perante o Senhor de toda a terra. A dos cavalos negros vai às terras do norte, seguida pela dos cavalos brancos. A dos malhados vai às terras do sul, seguida pela dos vermelhos. Ansiavam por trotar, para poder ir e voltar através da terra. E o anjo lhes disse: ide, andai de um lado a outro da terra. Andaram, pois, de um lado a outro da terra. Então o anjo gritou comigo e falou-me: vê, os que se dirigem às terras do norte aliviaram minha ira contra elas, porque trouxeram punição à Babilônia. E a palavra do Eterno veio a mim, dizendo: toma donativo dos que voltaram do exílio de Heldai, Toviá e Erdaiá, e tu virás naquele dia à casa de Ioxiá ben Sefaniá, que também retornou da Babilônia, e busca lá prata e ouro, e com estes metais molda a coroa, e coloca uma delas sobre a cabeça de Josué ben Josadaque, o sumo sacerdote, e diz-lhe: assim diz o Eterno dos Exércitos: eis aqui um homem cujo nome Semaque, broto rebento, que brotará de seu lugar e construirá o templo do Eterno. Ele construirá o templo do Eterno, estará coberto de glória, sentará como governante em seu trono.
Haverá um sacerdote perante seu trono, e entre eles ficará estabelecido o conselho da paz. Essas coroas serão para ela em Toviá, e Edaiá e Quem Ben Sefaniá, como memorial do templo do Eterno. E os que estão longe virão e construirão o templo do Eterno, e sabereis que o Eterno dos Exércitos me enviou a vós. Isto ocorrerá se escutardes diligentemente a voz do Eterno vosso Deus. Capítulo 7. No 4º dia do 9º mês, o mês de Quislevo, do 4º ano do reinado de Dario, a palavra do Eterno veio a Zacarias, quando Sharezer, rei Meleque e seus homens foram enviados a Betel para implorar perante o Eterno e para falar aos sacerdotes da casa do Eterno dos Exércitos e aos profetas, perguntando: devo continuar a chorar no jejum no 5º mês, apartando-me de todos, como tenho feito por tantos anos? E a palavra do Eterno dos Exércitos veio a mim com a resposta, dizendo: fala aos sacerdotes e a todo o povo da terra e diz-lhe: quando jejuastes e guardastes luto no 5º e no 7º mês, durante estes 70 anos, jejuáveis em honra a mim? Era por mim que o fazíeis? E quando comeis e bebeis, não sois vós mesmos que o fazeis? Deveis acaso esquecer as palavras que o Eterno proclamou através dos primeiros profetas, na época em que Jerusalém era habitada e próspera, bem como as cidades a seu redor, ao sul e toda a planície? E a palavra do Eterno veio a Zacarias, dizendo: assim disse o Eterno dos Exércitos: praticai uma justiça verdadeira, demonstrai bondade e compaixão, cada um para com o seu irmão. Não oprimi a viúva, o órfão, o estrangeiro e o pobre, e que nenhum de vós trame o mal contra seu irmão em seu coração. Mas negaram-se a escutar. Voltaram-me suas costas e taparam os ouvidos para não me escutar. Sim, endureceram como pedra seus corações para não escutar, nem a Torá, nem as palavras que enviara o Eterno dos Exércitos, através dos profetas anteriores, provocando assim a ira do Eterno dos Exércitos, como não atendiam quando ele os chamava. Também eu não os atendia, quanto a mim clamavam, diz o Eterno dos Exércitos, e eu os espalhei como por um redemoinho entre as nações que não conheciam. Deste modo, com sua saída, a terra ficou desolada, sem que ninguém mais por ali passasse ou a ela retornasse. Desolada ficou a terra, que antes era tão boa. A palavra do Eterno dos Exércitos veio dizendo: assim disse o Eterno dos Exércitos: grande é o meu zelo por Sião, e por ela se incendeia a minha fúria. Assim disse o Eterno: retornarei a Sião, habitarei no meio de Jerusalém, e Jerusalém será chamada de cidade da verdade e montanha do Eterno dos Exércitos, monte sagrado. Assim disse o Eterno dos Exércitos: ainda voltarão a sentar anciãos e anciãos nas ruas de Jerusalém, cada um apoiado em sua bengala, por serem de idade avançada, e as crianças brincarão também suas ruas, tornando-as repletas de meninos e meninas. Assim disse o Eterno dos Exércitos: se ao chegarem aqueles dias isto parecer maravilhoso aos olhos do remanescente deste povo, o será também a meus olhos? Diz o Eterno dos Exércitos. Assim disse o Eterno dos Exércitos: hei de salvar meu povo do país do Oriente, do país do Ocidente, e eu os trarei para que vivam em Jerusalém. Serão meu povo e eu serei o seu Deus, em verdade e em justiça. Assim disse o Eterno dos Exércitos: fortalecei vossas mãos, ó vós que ouvis estas palavras da boca dos profetas, pronunciadas nos dias em que para construir o templo foram preparadas as fundações da casa do Eterno dos Exércitos. Porque antes daqueles dias não se podia aí contratar o trabalho nem de homens, de animais, nem havia paz
para o que saía ou entrava, por causa dos inimigos, porque eu voltara cada um contra seu vizinho. Agora, porém, não agirei para com o remanescente deste povo, como fiz naqueles dias, diz o Eterno dos Exércitos. Porque como haverá de brotar semente de paz, a videira dará seu fruto, a terra seus produtos, o céu seu orvalho, e eu farei com que o remanescente deste povo herde tudo isso. E assim como fostes uma maldição entre as nações, ó casa de Judá e de Israel, hei de vos salvar para vos tornar uma bênção. Não temais, pois, e fortificai em vossas mãos, porque assim diz o Eterno dos Exércitos, assim como eu me propus vos fazer o mal, quando vossos pais me provocaram, e não me arrependi, do mesmo modo me proponho agora fazer o bem a Jerusalém e à casa de Judá. Não temais, pois, eis o que deveis fazer. Falai em cada qual somente a verdade a seu próximo, praticar justiça em verdade e paz em vossos portões, e que nenhum de vós trame o mal contra seu próximo em seu coração, nem afirme juramentos falsos, pois são coisas que abomino, diz o Eterno. E a palavra do Eterno dos Exércitos veio a mim dizendo: os jejuns do quarto, do quinto, do sétimo e do 10º mês tornar-se-ão alegria, regozijo e motivo de festa para a casa de Judá. Por isso amai a verdade e a paz. Assim diz o Eterno dos Exércitos: há de ocorrer ainda, que os povos moradores de muitas cidades virão, falando uns aos outros e dizendo: apresentamo-nos para ir implorar perante o Eterno, buscar o Eterno dos Exércitos. Eu também irei. Sim, muitos povos e nações poderosas virão buscar o Eterno dos Exércitos em Jerusalém e para implorar perante o Eterno. Assim disse o Eterno dos Exércitos: naquele dia, 10 homens de diferentes línguas e de todas as nações segurarão a orla das vestes de um judeu, dizendo: iremos contigo, porque sabemos que Deus está contigo. Capítulo 9. A profecia da palavra do Eterno correrá na terra de Hadraque, pois lá e em Damasco será também lugar de seu descanso. E para o Eterno, então, voltados os olhos de toda a humanidade e de todas as tribos de Israel. Também Ramate estará contida entre suas fronteiras, bem como Tiro e Sidom. Embora esta se considere muito sábia, a ponto de se julgar inconquistável, Tiro construiu para si uma fortaleza e acumulou prata como se fora poeira, e o ouro mais fino como se fora apenas lodo das ruas. Eis, porém, que o Eterno a empobrecerá, lançará ao mar suas riquezas, e a cidade será devorada pelo fogo. Asquelon o verá e se atemorizará, também Gaza se atemorizará, bem como Ecrom, ao ver humilhada aquela de quem esperavam proteção. Perecerá um rei em Gaza, e Asquelon deixará de ser habitado. Um estrangeiro habitará em Asdod, e darei fim à soberba dos filisteus. Removerei de sua boca o sangue de suas vítimas, e dentre seus dentes suas abominações. E então também seu remanescente se voltará para o Eterno. Ele se comportará como um chefe em Judá, e Ecrom se assemelhará a um jebuseu. Acamparei ao redor de minha casa para guardá-la, contra qualquer exército e contra qualquer inimigo que venha passar ou voltar por ali. Nenhum opressor a atravessará, pois agora que vi seu sofrimento com meus próprios olhos, eu a protegerei. Rejubila-te com todo o teu ser, ó filha de Sião. Clama com alegria, ó filha de Jerusalém. Eis que para ti se encaminha teu justo rei triunfante por suas vitórias, mas ao mesmo tempo comportando-se com humildade, cavalgando o filhote de jumento. Destruirei qualquer carruagem de guerra de Efraim e eliminarei todo o cavalo de combate de Jerusalém. Será destruído o arco de batalha, e ele falará somente de paz às nações. Seu domínio se estenderá de um mar a outro,
e desde o rio Eufrates até os confins da terra. Quanto a ti, que com sangue selas tua aliança, praticando a circuncisão, farei liberar teus prisioneiros dos calabouços, onde se quedavam sedentos de água e de liberdade. Readquirei vossa força, ó prisioneiros, que jamais desististes de esperança. Hoje mesmo anuncio que o dobro do que tiveste vos será devolvido, porque por mim faço curvar Judá como um arco e preencho com Efraim como se for uma flecha. Apoiarei teus filhos, ó Sião, ao enfrentarem teus filhos, ó Iavã, Grécia, e te farei como ser uma espada nas mãos de um guerreiro valoroso. Avistar-se-á o Eterno, parando sobre eles, e suas flechas serão disparadas como raios. E o Eterno Deus fará soar o chofar, avançando como o irresistível redemoinho do sul. Tendo a defendê-los, o Eterno dos exércitos derrubarão e manterão sob seus pés as pedras das fundas. Hão de beber em regozijo e se tornarão impetuosos. Perecerão plenos como as bacias de oferendas e rijos como as arestas do altar. Nesse dia, o Eterno seu Deus salvará seu povo como um rebanho que é resgatado. Eles serão como as joias de uma coroa resplandecendo sobre sua terra. Quão encantadora será sua graça e extraordinária sua beleza! A abundância do trigo tornará fortes os jovens, e doce vinho fará com que as donzelas entoem canções. Capítulo 10. Rogai ao Eterno por chuvas, mesmo no tempo em que elas já escasseiam. Ao Eterno, que é o Senhor do tempo, produz descarregar dos raios. Ele produzirá abundância de chuva para atender cada erva do campo. Vãos, porém, são os pronunciamentos dos terafins e os ídolos, mentirosos ou dos adivinhos ilusórios, as previsões dos sonhos, trazendo todo um consolo falso. Por isso seguem aflitos seus caminhos os que nele confiam, como rebanhos sem pastores. Contra estes foi despertada a minha ira, e hei de castigar os bodes, os falsos líderes, pois o Eterno dos exércitos se recordou de seu rebanho, a casa de Judá, e lhes deu o porte de seu majestoso cavalo de batalha. Dele sairá a pedra fundamental, a cavilha e o arco para a guerra. Deles virão juntos todos os líderes, conduzir-se-ão como guerreiros poderosos, marchando sobre o lodo das ruas para a batalha. Pelejarão bravamente, porque o Eterno estará com eles, e os que cavalgam contra eles se confundirão. Fortalecerei a casa de Judá e salvarei a casa de José, e os trarei de volta à sua terra. Porque deles me compadeço, ficarão então como se eu não os tivesse dispersado, porque eu sou o Eterno seu Deus, e hei de escutá-los. E os homens de Efraim se comportarão como guerreiros valorosos, e seu coração se alegrará, como se estivesse animado pelo vinho. Ante esta visão alegrar-se-ão seus filhos, e rejubilará seu coração pelas ações do Eterno. Com assobios os chamarei, como um pastor a seu rebanho, para que se reúnam, porque os redimi, e eles se multiplicarão como ocorreu no passado. Hei de semeá-los entre os povos, e mesmo em países longínquos se lembrarão de mim. Viverão junto aos seus filhos, e com eles voltarão. Também os trarei de volta da terra do Egito, retirá-los-ei da Síria, e os levarei para as terras de Gileade e do Líbano, cujo lugar não será suficiente para contê-los. Sua aflição passará para o mar, cujas ondas serão abatidas pelo Eterno. Secarão as profundezas do Nilo. Será humilhado o orgulho da Síria e do Egito. Será retirado o seu cetro. Quanto ao meu povo, o Eterno fortalecerá, e em seu nome andará por toda parte, diz o Eterno. Abre tuas portas, ó Líbano, para que devore o fogo de teus cedros. Chora, ó cipreste,
porque caído está o cedro, e despojados foram os outrora gloriosos. Lamentai-vos, ó carvalhos de Bazã, porque foi abatida a densa floresta. Ouve-se o som de lamento dos pastores, porque se desvaneceu sua glória. E os rugidos dos filhos dos leões, porque foram destruídas as matas do Jordão. Assim disse o Eterno: meu Deus, alimentai o rebanho que se pretende abater, cujos compradores o matam, e não se têm por culpados, enquanto seus vendedores dizem: bendito seja o Eterno, porque agora estou rico, e seus próprios pastores deles não se apiedam. Pois não me compadecerei mais dos habitantes desta terra, diz o Eterno, e entregarei cada homem às mãos do seu próximo e de seu rei. Oprimirão a terra, e de suas mãos não os livrarei. Cuidei do rebanho destinado ao matadouro, especialmente dos mais frágeis, e tomei para mim 2 cajados. A um chamei de Noá, agradável, e a outro chamei de Rovlim, destruidores, e pastoreei o rebanho. Afastei 3 de seus pastores em um mês, porque com eles se impacientou minha alma, porquanto me odiavam. Disse então: não vos pastoreai mais, que morra o que deve morrer, e que seja destruído o que a isso se destina. Quanto aos que restarem, que coma cada um a carne do outro. E tomei meu cajado Noã e o parti em 2, para anular a aliança que haviam celebrado com todos os povos. Assim, ela foi cancelada naquele dia, e os pobres do rebanho que me prestaram atenção reconheceram que era verdadeiramente a palavra do Eterno. E disse-lhes: se considerais válido, dá-me meu salário, caso contrário não façais. E pesaram então 30 peças de prata, para que fosse meu pagamento. E o Eterno me disse: coloca-as no tesouro da casa do Eterno, porque é o preço pelo qual me avaliaram. E tomei as 30 peças de prata, e as coloquei no tesouro da casa do Eterno. Parti então em 2 meu outro cajado, Ovlim, para que se rompesse a irmandade entre Judá e Israel. E o Eterno disse-me: volta a usar novamente as ferramentas de um tolo pastor, porque eis que farei surgir nesta terra um pastor que não pensará nas ovelhas. Aniquiladas, nem buscará as que são jovens, não sarará as feridas, nem apacentará as sãs, mas comerá a carne das gordas e lhes quebrará as patas. Ai dos pastores irresponsável que abandona o rebanho. Uma espada estará apontada para seu braço e para seu olho direito. Secará seu braço, cego ficará seu olho direito. Capítulo 12. Profecia da palavra do Eterno acerca de Israel. Diz o Eterno que estendeu os céus, estabeleceu os fundamentos da terra e forjou no homem seu espírito. Eis que tornarei Jerusalém uma taça de veneno para todos os povos em sua volta. Também Judá participará de todo o cerco a Jerusalém. E naqueles dias farei com que Jerusalém se torne uma carga pesada sobre todos os povos, que lacerará os que a carregarem. Todas as nações da terra se unirão contra ela. Naquele dia, diz o Eterno, farei com que se confundam todos os cavalos e enlouqueçam seus cavaleiros. Voltarei meus olhos para a casa de Judá e ferirei com cegueira as montarias dos povos, e os príncipes de Judá murmurarão em seus corações. Os moradores de Jerusalém são a fonte da minha força, devido às preces que dirigem ao Eterno dos Exércitos, seu Deus. Naquele dia farei com que os príncipes de Judá sejam como um braseiro em meio à lenha, e como uma tocha de fogo entre palhas. Devorarão à direita e à esquerda todos os povos ao redor, e Jerusalém será novamente estabelecida e habitada no lugar onde sempre esteve, em Jerusalém.
E o Eterno salvará primeiro as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi, dos habitantes de Jerusalém, não seja elevada acima de Judá. Naquele dia o Eterno protegerá os moradores de Jerusalém, e mesmo cambaleante entre eles serão tão fortes como Davi. E a casa de Davi estará à sua frente a protegê-lo, como um ser divino, como o anjo do Eterno. Naquele dia tratarei de destruir todas as nações que vieram contra Jerusalém. Derramarei sobre a casa de Davi, sobre os moradores de Jerusalém, o espírito da graça e das súplicas, e olharão para mim por causa daqueles que foram traspassados, e gemerão como se fosse pela morte de seu filho único. Sofrerão como quem sofre por seu primogênito. Naquele dia haverá um luto fechado em Jerusalém, como o luto de Adadrimon no vale de Meguido, e a terra se lamentará, cada família à parte, a família da casa de Davi e suas mulheres, a família da casa de Natã e suas mulheres, a família da casa de Levi e suas mulheres, a família de Shimi e suas mulheres. Assim farão todas as famílias que ficarem, cada família à parte e suas mulheres à parte. Capítulo 13. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os moradores de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Naquele dia, diz o Eterno dos Exércitos, eliminarei de todas as mentes os nomes dos ídolos desta terra, e não serão mais lembrados. Farei também com que se retirem daqui os falsos profetas, e que desapareça o espírito da impureza. E se alguém ainda profetizar falsamente, o pai e a mãe que o geraram lhe dirão: tu não deverias viver, pois dizes mentiras em nome do Eterno, e o castigarão quando profetizar falsamente. Naquele dia envergonhar-se-ão estes profetas das visões que anunciavam, desistirão de vestir um manto de pele para enganar, e dirão: não sou profeta, mas sim um lavrador da terra, e tenho sido um servo da terra desde a minha mocidade. E se alguém lhe perguntar: que feridas são estas em tuas mãos? Ele responderá: são as que me foram provocadas na casa dos meus amigos. Desperto a espada contra meu pastor e contra os que deveriam estar próximos de mim. Diz o Eterno dos Exércitos: fere o pastor e as ovelhas se espalharão, e voltarei minha mão contra estes desqualificados. E ocorrerá que por toda a terra, diz o Eterno, 2/3 serão destruídos e morrerão, mas a terça parte sobreviverá. E passarei esta terça parte pelo fogo, e a refinarei como se refina a prata, e a provarei como se purifica o ouro. Ele me chamará por meu nome, e eu lhe responderei dizendo: ele é meu povo. E ele responderá: o Eterno é meu Deus. Capítulo 14. Eis que aproxima-se o dia do Eterno, no qual, no meio de ti, serão divididos teus despojos, e reunirei em batalha contra Jerusalém todas as nações, e as cidades serão tomadas, suas casas saqueadas e as mulheres violadas. Metade dos habitantes da cidade irá para o cativeiro, mas a outra metade do povo não será excluída da cidade. Então o Eterno avançará e pelejará contra essas nações, como já lutou no dia da batalha. Naquele dia seus pés estarão postados sobre o Monte das Oliveiras, que se situa na parte oriental de Jerusalém. O Monte das Oliveiras será partido ao meio, do oriente até o ocidente. Um grande vale será formado, com a remoção da metade da montanha para o norte e a outra metade para o sul. Fugireis pelo vale entre as montanhas, para que ele se estenderá até Atsal. Fugireis assim como fizeste quando ocorreu o terremoto nos dias de Osias, o rei de Judá. Virá então o Eterno meu Deus, e com ele todos os santos anjos. Naquele dia não haverá luz, mas sim nuvens densas e pesadas. Será um dia conhecido do Eterno, não será dia nem noite, mas ao entardecer voltará e haverá luz. Nesse dia torrentes de água fluirão
de Jerusalém, dirigindo-se metade para o mar oriental e metade para o mar ocidental, e socorrerá no verão e no inverno. E o Eterno será rei sobre toda a terra naquele dia. O Eterno será um, e seu nome um. Toda a terra em redor se tornará plana como a Aravá, desde a colina de Rimon ao sul de Jerusalém. Mas Jerusalém se elevará em seu lugar de sempre e será habitada, do portão de Benjamim até o deserto. Até onde se situa o primeiro portão, o portão do canto, e desde a torre de Hananel até os lagares do rei. Ali viverão seus habitantes, sem que haja mais extermínios. Jerusalém estará segura. Esta será a praga com a qual o Eterno ferirá a todos os povos que guerrearam contra Jerusalém. Sua carne se fundirá, enquanto se mantém sob seus pés, e seus olhos se derreterão em suas órbitas, e a língua se destruirá em sua boca. Naquele dia haverá entre eles pânico e pavor do Eterno. Cada um se agarrará à mão do seu próximo e se porá contra ela. Também Judá pelejará contra Jerusalém, serão reunidas as riquezas de todas as nações. Sua volta, ouro, prata e veste, tudo em grande quantidade. Idêntica será a praga que atingirá cavalos, mulas, camelos, asnos e os demais animais que estiverem no campo de batalha. Então cada uma das nações, dentre as que invadiram Jerusalém, que sobreviver, subirá a cada ano para adorar o Rei, o Eterno dos Exércitos, e celebrar a festa de Sucote. E se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Eterno dos Exércitos, não será aquioada com chuvas. E se não subir a família do Egito e não vier, não transbordará seu rio. Serão atingidos pela praga com que o Eterno há de ferir as nações que não subirem para celebrar a festa de Sucote. Esta será a punição para o Egito, para todas as nações que não forem celebrar essa festa. Naquele dia estará escrito nos sinos que ornamentam os cavalos consagrados ao Eterno, e os vasos de oferendas serão na casa do Eterno tão numerosos como as bacias diante do altar. Todos os vasos existentes em Jerusalém e em Judá serão consagrados ao Eterno dos Exércitos, de modo que todos os que oferecem sacrifícios dela se servirão para cozinhar sua porção nesse dia. Não mais haverá mercadores postados na casa do Eterno dos Exércitos.